Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao curso de Análise Química Instrumental. Essa disciplina ela fecha o ciclo de análise química que vocês estão vendo no nosso curso. Vimos Química Analítica Quantitativa, onde tivemos a oportunidade de estudar os métodos clássicos de análise. E agora nós vamos ver os métodos instrumentais de análise química. Essa disciplina ela será vivenciada de forma híbrida. Teremos aqui no ambiente EAD a nossa sala, onde iremos disponibilizar todos os materiais necessários para você acompanhar esse curso, seja material teórico ou de laboratório, ok? Então eu vou apresentar para vocês agora o cronograma da nossa disciplina, os dias que, assim que for possível, encontros presenciais, teremos encontros no laboratório. Ok? Então, vamos lá ver a nossa programação. Bem, então vamos ver qual é a programação do nosso curso. Vou apresentar para vocês o nosso cronograma de atividades. E qual vai ser a dinâmica do nosso curso? Bom, a nossa disciplina ela será vista de forma híbrida, como eu já tinha falado, onde nós teremos todo o material teórico disponibilizado nesse ambiente aqui, e o laboratório, a parte experimental, será vista em laboratório. Começaremos analisando remotamente alguns experimentos, e à medida que houver a liberação para a gente ter pelo menos a parte teórica em laboratório, aí nós vamos ter os experimentos de forma presencial, seguindo todos os protocolos que recomenda o momento. Todos os materiais serão disponibilizados uma vez na semana. Então, a cada aula nossa está disponibilizada a semana inteira. Inclusive atividades, quando tiver, tarefas, vocês devem prestar atenção ao prazo de devolução dessas tarefas. Então, porque a nossa disciplina ela é de avaliação única. E a nota dessa disciplina ela é composta de várias atividades. As atividades de sala de aula, aquelas tarefas que serão colocadas para vocês devolverem dentro de uma data limite, ela será computada como um certo percentual da avaliação. Os relatórios dos experimentos que foram realizados de forma presencial, como também experimentos que sejam avaliados de forma remota. No horário do laboratório, nós estaremos, enquanto não houver a disponibilidade de aula presencial, nós estaremos fazendo o nosso encontro remoto lá no Google Meet. Então vocês devem acessar, o código da sala já está disponível, então vocês acessam. E aí nós temos encontros sempre na quarta PQ no Google Meet. E aí a gente vai programar os nossos encontros presenciais. Então, de laboratório nós podemos ir fazer um experimento presencial, como também, de forma remota, avaliar um determinado experimento. E aqui o nosso cronograma. Então, como eu disse, cada aula corresponde às atividades de uma semana. Então, nessa primeira semana, além desse cronograma, eu estou fazendo uma revisão de um assunto muito importante em análise química, que é como expressar o resultado de uma análise. Então, foi visto esse assunto, tanto detalhes em química analítica quantitativa, então eu estou chamando de pílula, que é uma revisão bem pontual dos principais tópicos. Coloquei um mapa mental, está na forma de vídeo, está na forma também de PDF, e também está disponibilizado uma tarefa que é uma revisão, uns exercícios para revisar esse conteúdo. Vai ter uma data limite para ser entregue. Fechando o mês de agosto, nós começamos na segunda semana a introdução aos métodos instrumentais de análise. Então nós vamos ver quais são as principais técnicas e qual a diferença, para se analisar um material por análise instrumental ou análise volumétrica. Em que momento a gente vai ter que decidir isso?
No mês de setembro, nós começamos a bissociometria. É uma técnica muito poderosa, que é muito utilizada em laboratório para análise de diversos materiais. E um detalhe importante, nesse curso nós não temos apenas o interesse em estudar a parte teórica. Sempre que possível, nós vamos avaliar como é que funciona o equipamento associado àquele método. Quais as principais partes, como é que ele funciona, realmente o que nós devemos saber desse equipamento. Toda análise, ou não diria toda, mas a grande maioria das análises, para a gente converter a resposta de um equipamento, que o equipamento só vai medir uma propriedade do sistema, em informação química, nós precisamos utilizar a curva de calibração. Então nós vamos ver como construir uma curva de calibração do ponto de vista teórico, do ponto de vista experimental. Ainda colocarei 2 tutoriais para vocês, que é para facilitar essas contas da curva de calibração. Vou colocar um tutorial como você pode resolver isso aí, utilizando a sua máquina de calcular, e um outro tutorial fazendo essa mesma curva de calibração utilizando o Excel. E aí vamos ver a primeira medida que nós iremos realizar, que é a medida da cor da água em uma amostra. Então nós vamos falar do equipamento, comparador de cor, ver todo o seu funcionamento e vamos analisar e realizar um experimento. Determinação da turbidez é uma técnica muito importante. A medida da turbidez da água é um parâmetro que toda análise de água compõe qualquer análise de água. Então nós vamos para o turbidímetro, que é o equipamento que vai ser utilizado nessa determinação. E a determinação de cobalto e cromo, através da técnica de absciometria, a gente só tem condições de fazer um experimento quando a gente fala do equipamento, já falamos dos instrumentos para espectroscopia óptica, e quando nós temos condições de conhecer a teoria, aí nós vamos aplicar numa parte experimental. A espectroscopia óptica, vamos falar da fotometria de chama, é uma técnica muito utilizada para a gente analisar metais alcalinos e alcalinos terrosos. Para ilustrar essa técnica, nós vamos fazer uma prática para a determinação do sódio e o potássio em diferentes amostras para ilustrar o princípio de funcionamento da fotometria de chama. A absorção atômica é também uma outra técnica de espectroscopia óptica, muito poderosa para análise de metais. A grande maioria dos metais que nós conhecemos pode ser analisado por essa técnica. Então nós falamos um grupo de técnicas, absorção atômica, fotometria, absorciometria, que são chamadas de técnicas ópticas. Vamos ver agora uma técnica baseada em medidas elétricas, que é a potenciometria e a condutimetria. Então são técnicas eletroanalíticas. E vamos terminar com uma técnica muito poderosa de separação de elementos, que é a cromatografia gasosa, que é uma técnica que se baseia na separação dos elementos de uma mistura, identificação desses elementos e quantificação. É bastante poderosa essa técnica. E a previsão é que no dia 19 de dezembro a gente conclua todo esse curso com a divulgação dos resultados envolvendo todas aquelas tarefas que nós já falamos aqui. Para o laboratório, o governo do estado, nesse momento hoje dessa aula, ele ainda não definiu. E nós estamos vendo quando entraremos realmente numa programação de laboratório presencial. Já em todas as semanas nós teremos
de acesso remoto, no horário de laboratório, nós estaremos nos encontrando para avaliar e descrever como serão realizadas as práticas. Que for liberado, o laboratório, né, a coordenação já está com todo o protocolo, o número máximo de alunos em cada laboratório para que tudo ocorra com segurança. Então, de modo que essas datas aqui não são ainda certeza, tá certo? Nós podemos começar bem antes, tá certo? Eu coloquei uma data limite, porque aí nós teríamos esse tempo para que o governo decida e para que a gente possa se organizar. Então, na verdade, o que vale aqui são o conjunto mínimo de práticas que nós iremos efetuar, tá certo? Então, pessoal, era isso que eu queria colocar sobre o cronograma e até a próxima aula.